E a jornalista Carla Vilhena resolveu fazer uma postagem ali e estava vestida com uma camiseta dizendo "Eu odeio a ditadura", na qual ela fazia ali uma referência tanto à ditadura mesmo clássica aqui do Brasil, quanto dos atos que aconteceram aí no dia 8 de janeiro. E é claro que a galera bolsista não gostou muito e começou a encher a rede dela de comentários. 99% comentários machistas, ofendendo as características físicas da jornalista, que é o que normalmente é feito quando eles resolvem argumentar. E, portanto, atacaram a jornalista e ela respondeu apenas que nem liga, porque talvez isso aí seja apenas efeito da cloroquina, que logo deve passar. Boa resposta. E a atriz Gabriela Medeiros vai interpretar o papel de Buba na novela Renascer, papel este que deve chamar atenção e causar de repente alguma polêmica dependendo da maneira com que será tratado. Lembrando que a Buba é um personagem trans na novela e que na versão original de Renascer ela era hermafrodita, que aliás hoje é um termo que não se utiliza mais para pessoa que tem ambos os sexos. Então ela terá ali um romance com José Venâncio, um dos filhos, né, do José Inocêncio, personagem principal da novela Renascer, e promete causar aí bastante burburinho, inclusive com a personagem da Sophie Charlotte brigando muito, encrencando muito por questões de ciúme e muito mais contra a personagem Buba. Como será que isso vai ser tratado nos dias de hoje? Já se sabe que ela será uma mulher trans muito bem sucedida na vida, formada em psicologia. Como será que isso vai ser lidado pelas pessoas que assistirão a novela? A Bruna Gonçalves, que é a mulher da Ludmilla, ganhou ali um presentinho, um carro, né? Uma Land Rover Discovery, que é avaliada em R$730 mil. E aí ela descobriu que um carro com este valor também tem um IPVA de um valor razoável. Quando divulgou na internet, resolveu divulgar, olha aí o nosso primeiro IPVA do carrinho novo. Mais de R$11 mil é o valor do IPVA desse carro novo que a Bruna ganhou. Então, manter o carro também é caro, não é só o valor do bem quando se compra, não. A manutenção do bichão também é bastante elevada. Na apresentação de Anitta, do Ensaios da Anitta em Brasília, tudo isso que vai virar um super show, um super evento, um DVD por assim dizer, mas que vai se tornar um especial da Anitta, ela teve a presença do Naldo Bene. O problema é que quando o DJ anunciou que o Naldo Bene estaria ali no show, a galera que estava presente começou a vaiar o nome do Naldo. Aí a Anitta foi no palco e pediu para as pessoas não vaiarem ninguém, porque se começasse a vaiar o Naldo, mesmo não gostando, porque todo mundo tem o direito de não gostar, mas ser vaiado por 42 mil pessoas é muito feio, muito complicado e não é bom pra ninguém, e que ela se sentiria sendo vaiada se eles fizessem isso. Após esse recadinho da Poderosa, quando Naldo Bene entrou, pelo contrário, houveram muitos aplausos na sua participação no Ensaios da Anitta em Brasília. No dia em que a Globo fez ali uma homenagem ao técnico Zagallo, né, que faleceu no final de semana anterior, também uma das pessoas que apareceram no vídeo homenageando o Zagallo foi, é claro, seu parceiro de algumas Copas, o Carlos Alberto Parreira. Mas a imagem do Carlos Alberto Parreira repercutiu e as pessoas ficaram preocupadas ali com a sua aparência, acreditando que ele estaria com alguma doença. E nesta semana, na sexta-feira, dia 12, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, confirmou que ele está sim com câncer, está se tratando de um câncer, um linfoma, e que está já num bom estágio de tratamento, com algumas possibilidades de remissões, e que então aí confirmando as dúvidas do pessoal que ficou preocupado com a aparência do Carlos Alberto Parreira, e a CBF resolveu fazer esta confirmação até para deixar o público ciente, né, do que está acontecendo ao técnico campeão do mundo. Alguma coisa aconteceu entre Enzo Celulari, que deixou de ser seguido por Bruna Marquezine, ex-namorada dele, a Sasha Meneghel e também o cantor João, que é o marido da Sasha. Inclusive, o João até postou ali uma indireta dizendo: máscaras vão cair.
O motivo da briga ninguém sabe, mas esses 4 eram inseparáveis. O problema é que parece que alguma coisa aconteceu que destruiu essa amizade de um quarteto ali que vivia junto na nata da sociedade, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que tinham ali extremo carinho um pelo outro, né? Pelo menos era o que demonstravam, e agora tanto a Bruna quanto a Sasha quanto o João deixaram de seguir o Enzo não deixou de seguir eles, mas não se sabe aí o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Muitas mudanças acontecendo no setor de jornalismo da Rede Globo. Primeiramente, já foi mudado o diretor de jornalismo, que não é mais Ari Camel, substituído pelo Ricardo Vilela. Também substituirá a Sandra Anenberg, a jornalista Ana Paula Araújo. Ana Paula, que apresenta atualmente o Bom Dia Brasil, irá para o Globo Repórter ainda no ano de 2024. Sandra Anenberg deve se aposentar. Quem também está indo para a Globo definitivamente é a Andréa Sadi, que irá apresentar o Bom Dia Brasil. Para substituir Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, Juliana Dualib está sendo muito bem cotada, já que ela já faz um quadro no Jornal da Globo e também foi muito feliz em audiência com o seu documentário sobre o 8 de janeiro, que foi exibido pela Rede Globo. Outra mudança que também já está bastante próxima é a troca de William Bonner por um outro jornalista. E é claro, aquele que já é o mais cotado e o primeiro na fila é o César Tralli. Essa é mais uma da série O Tempo Passou e a gente nem percebeu. Tata Werneck e Rafael Witt completando 7 anos juntos. E ela fez aí uma postagem com algumas fotos do casal e também comentando ali, né, algumas coisinhas desses 7 anos. Entre elas, ela diz que ele já consegue acordar bonito de manhã, ela não consegue essa proeza, falando que há 7 anos ela acha ele o homem mais bonito do mundo, depois do Bruno Mars, de acordo com o que ela disse, e também que há 7 anos ela sempre na insegurança, achando que não vai dar certo, e tá aí o casal 7 anos juntos, Tata Werneck e Rafael Witt. O cantor sertanejo Tom Ferreira foi encontrado depois de mais de uma semana de desaparecimento, encontrado ali em São José dos Campos, na Zona Leste, num terreno baldio, onde foi infelizmente encontrado o corpo do cantor. E a polícia agora investiga e segue a linha de investigação de uma probabilidade de que ele próprio tenha cometido este ato. Então, mais uma pessoa aí vítima desta infelicidade, provavelmente com alguma depressão e tudo mais. Então, o cantor que estava desaparecido há mais de uma semana, infelizmente foi encontrado sem vida, já ali num terreno baldio, com suspeita de que tenha tirado aí a própria vida. Hugo Gross, que é presidente do Sindicato dos Artistas, diz que ficou decepcionado com o ator Daniel Hertal, que é aquele ator que foi da Malhação e que estava vendendo cervejas ali na praia, e o pessoal inclusive se compadeceu com o artista. E aí o Hugo Gross pensou em chamá-lo para um trabalho como ator, um trabalho como artista. Importante trabalho, foi o que o Hugo Gross citou, sem dizer qual trabalho era esse. E foi ao encontro do Daniel, mas antes de chegar lá, ele viu uma cena que ele não gostou e que se sentiu decepcionado, inclusive desistiu de fazer o convite. Ele disse que chegou, o Daniel estava saindo ali da traseira do seu carro, né, de um carro de luxo inclusive, saindo da traseira do seu carro com a caixa de cerveja na mão, e aí ia fazendo aquela cena como se estivesse indo iniciar ali um trabalho bem humilde, só que ele começou a falar, errou e voltou, então que não tinha aquela verdade que ele sentiu nos vídeos, ou seja, que aquilo aparentemente é tudo ensaiado, tudo planejado. O que vocês acham desta situação? E a Bruna Amaral, que é a esposa do Rodriguinho, mandou aí um recado direto para a Luísa Brunet. Ela disse que concorda que a atitude do Rodriguinho não foi legal, fazendo ali aquelas afirmações machistas, comentando sobre o corpo da Yasmin Brunet, e que tem razão do pessoal ficar indignado. Mas ela também, a Bruna Amaral, ficou indignada com a Luísa Brunet, porque a Luísa Brunet, ao falar do Rodriguinho, disse: imagina como é sua mulher. Ou seja,
a Bruna Amaral se sentiu ofendida porque ela diz que para você criticar uma pessoa, você tem que criticar a mulher dele, você tem que criticar uma outra mulher, cadê a igualdade? Então a Bruna se sentiu mal, se sentiu ofendida e disse que achou muito feio ter que rebaixar uma outra mulher para poder criticar um homem. O jornalista Evaristo Costa teve que ser internado devido a fortes dores abdominais e ele diz que também a sua doença de Crohn ataca novamente e o deixou com muitas dores, e algumas vezes acontece dessa doença também ter os sintomas ali de diarreia, às vezes até com sangramento. Então ele conta que é uma doença que o acompanha e que infelizmente de vez em quando ele precisa ir com uma certa urgência para o hospital, chegou a ir para a UTI, o Evaristo Costa, por causa dessa doença. Agora ele já segue atualizando o seu estado de saúde para os seus seguidores, dizendo que está se sentindo melhor, mas que as dores eram extremamente fortes na hora em que ele teve que ir para o hospital. A apresentadora Mama Brusqueta, de 74 anos de idade, está internada no Hospital São Luís, que faz parte do Grupo DOR, e ela está com arritmia cardíaca e pneumonia. É isso que foi diagnosticado o caso da apresentadora. Agora ela está ainda internada, claro, em tratamento, e os médicos estão vendo o que é necessário fazer neste momento. Portanto, o estado de saúde dela pede cuidados, mas não foi tratado neste momento ainda como algo extremamente grave. Mas é claro que pneumonia aos 74 anos de idade também pode ser considerado algo um pouco mais complicado. Mama Brusqueta segue internada sem previsão de alta. E após os comentários machistas de Rodriguinho dentro do Big Brother, falando sobre o corpo da Yasmin Brunet, que ele diz que já foi um pouco melhor, que ela tem se cuidado mal, tem se alimentado mal, a Luísa Brunet, aqui fora, mãe da Yasmin, criticou o Rodriguinho e disse: olha quem está falando, um agressor de mulheres querendo falar sobre o corpo dos outros. E aí a notícia repercutiu muito, pessoal aí comentando, a maioria, claro, do lado da Luísa Brunet e também do lado da Yasmin Brunet. E aí o pessoal também foi atrás da Naná Damasceno, que postou aí um texto falando sobre agressões, né? E as pessoas falaram, nossa, ela tá relembrando essa história. E aí a própria Naná Damasceno, que é a ex do Rodriguinho, que o acusou de agressão no passado, diz que não tem nada a ver, que ela estava falando sobre uma redação que ela fez para um vestibular e que estava querendo dividir com as pessoas, que ia comentar depois, mas que teve que acabar adiantando o assunto, e que o que aconteceu entre ela e Rodriguinho ficou no passado e ela já o perdoou. E a Luana Piovani, ela nunca aceita estar errada, ela sempre está certa, todos os outros estão errados. Então, ela falou ali sobre a sua traição, a traição que ela cometeu contra o Rodrigo Santoro lá nos primórdios antigamente, quando ela namorava com ele, que foi descoberta pelos flagras ali na época da revista Contigo. Aí ela disse o seguinte, ela falou assim, eu traí sim, mas ele também era um cara tóxico, a relação era tóxica e merecia, e além disso também eu traí, mas não voltei dizendo que amo, voltei pra casa e terminei com ele após a traição. Não é bem do jeito que ela fala. Eu tive a atitude de chegar e terminar. Ela, na verdade, foi descoberta e resolveu terminar. Então, tudo bem. E ainda falou sobre Dado Dolabella ter agredido a própria mãe. E a mãe do Dado Dolabella, Pepita Rodrigues, disse que isto é uma mentira, que a Luana Piovani é uma mulher mal amada, criticou e disse que ela está inventando histórias sobre o filho dela, o Dado Dolabella. O que você acha? Na tarde desta sexta-feira, dia 12, o ator Amaury Lorenzo Ramiro, da novela Terra e Paixão, teve aí um episódio que ele resolveu contar em vídeo, falando sobre o fato de ter sido revistado ali no Rio Galeão, né, no aeroporto. Ele, não falou com estas palavras, mas deixou ali nas entrelinhas que poderia se tratar de um caso de e por isso ele comentou ali que seria talvez pela sua fisionomia, pelo seu cabelo, pelo seu biotipo, né? E depois o próprio Rio Galeão se pronunciou dizendo que essa revista é feita de forma aleatória e a própria máquina define quem vai ser revistado em que momento por uma porcentagem de pessoas que vão ali passando, então que tá tudo dentro das normas da ANAC e que a própria empresa é totalmente contra qualquer tipo de discriminação e preconceito.
E vejam só, a história da separação entre Amado Batista e a Laísa Felizardo tem mais um triste capítulo neste momento, quando ela revela que o cavalo manga larga que pertencia a ela acabou tendo que ser sacrificado. De acordo com ela, o Amado Batista contou para ela por mensagem que o cavalo estava doente e precisava ser sacrificado para que não passasse a doença para outros animais. Ela disse que a última vez que viu o cavalo, ele estava saudável e que acha estranho ter tido essa doença, mas perguntada se o Amado teria vendido o cavalo ou não, ela disse que não acredita nisso, que acredita realmente que o cavalo tenha ficado doente e se ia prejudicar os outros cavalos, que realmente, infelizmente, tinha que acontecer isso. Mas que o Amado não mandou nenhuma foto para ela e ela não tem exatamente os dados do que aconteceu e que doença era essa. E um outro detalhe também, que o pessoal fala sobre a tal pensão que ela vai receber. Ela disse que, na verdade, eles tinham um acordo que ele ia dar uma ajuda financeira para ela num determinado valor, um valor um pouco mais alto. E ele disse que não dava para pagar tudo de uma vez e que pagaria parcelado e que se transformaria aí num tipo de pensão. Ela disse que o primeiro pagamento saiu e foi de R$10 mil apenas. E o filme dos Mamonas Assassinas não foi aquele sucesso estrondoso de bilheteria que se esperava, mas também não foi um fracasso. Um filme que, dentro dos padrões do cinema brasileiro, está bem relevante. E o Rick Bonadio resolveu comentar um pouco sobre a participação do seu personagem no filme. Primeiro que ele disse que a diferença de idade entre o personagem que o representa no filme e os Mamonas não tem nada a ver com a vida real, já que ele tinha a mesma idade dos meninos na época. Ele era um produtor em início de carreira, então algumas atitudes ali não são verdadeiras, não são verossímeis, mas ele disse também que entende que não é exatamente uma cinebiografia, é uma obra romanceada, é uma história baseada na história dos Mamonas, e por isso ele entende que não precisava ser tão ao pé da letra, tudo certinho, tudo como foi, realmente aconteceu. Mas como existe um personagem ali que seria a representação dele, ele resolveu aí comentar que não bate muito a história, mas que tudo bem, não tem problema quanto a isso. E a Ana Castela gravou uma música chamada Agradeço, uma música no estilo mais gospel, mais cristão, e o pessoal já ficou na dúvida, resolveram perguntar para ela, e no questionamento perguntaram se ela pretende lançar uma carreira gospel ou alguma coisa nesse sentido. Ela diz que gosta de cantar música gospel, que no começo da carreira cantava muito, ela sempre foi católica, ia na igreja evangélica também, junto com uma amiga dela, e que assim, neste momento ela não pensa nesta hipótese, mas que no futuro nunca se sabe, mas que ela prefere mesmo o sertanejo, que é mais a cara dela, e também gosta um pouco de pop. Quem sabe essas mudanças possam ocorrer no futuro, mas no momento a sua casa é no sertanejo, disse Ana Castela. Vejam que curiosidade interessante. Você sabe qual signo mais ganhou o Big Brother? Ou quais signos? Eu conto pra você. 4 vencedores da edição eram do signo de Sagitário e outros 4 vencedores eram do signo de Peixes. E sabe qual ou quais signos nunca tiveram ganhador no Big Brother? Os signos de Virgem e Capricórnio. Desses signos até agora ninguém venceu nenhuma edição do reality show durante as 23 edições que aconteceram até agora. Entre acusações, brigas, muita coisa acontecendo, Alexandre Corrêa e Ana Hickman vão se encontrar desde o problema que aconteceu no dia 11 de novembro de 2023, quando o Alexandre, acusado de agressão contra a Ana Hickman, e agora eles vão se encontrar para aquela reconciliação. Reconciliação não significa que eles vão ficar juntos, é uma reconciliação no sentido de como vai ficar a guarda compartilhada, se vai ser tratado alguma coisa sobre os bens materiais do casal, sobre as dívidas e tudo mais. Esta conversa irá acontecer no dia 31 de janeiro. É o dia que está marcado para os dois se encontrarem e se encontrarem também com o juiz. E no fim das contas, com apenas 22,71% dos votos para ficar na casa, a Thalita foi a eliminada deste domingo, segundo paredão do BBB. E aí já teve prova do líder, já teve indicação, já teve vetados, teve tudo, e foi decidido um novo paredão. Neste novo paredão estão Davi, Beatriz e Lucas Pisani. Pelo menos pelas primeiras enquetes, já rapidinhas ali, que acontecem logo que se inicia, o Lucas Pisani deve ser eliminado e o Davi deve ter uma boa votação. Mas por que o Davi? Porque o Davi
O pau tá torando na casa, é isso mesmo. Davi já brigou com o Nizam, brigou firme, brigou forte, jogou muita coisa na cara do Nizam e além disso ainda tem uma conversa ali do Rodriguinho falando pro Nizam que se o Davi tivesse vindo pro lado dele, ele tinha dado uma voadora na cara do Davi e não tava nem ligando se ia ser expulso. O BBB tá começando.